Mapas manuscritos. O material reunido nas páginas seguintes é formado por uma notável série de mapas manuscritos. Além da qualidade estética, esse tipo de iconografia é de grande valor histórico, cumprindo papel importante na constituição da matriz espacial brasileira em geral ou de cidades específicas como Salvador, desde as disputas territoriais à época da guerra com holandeses e, sobretudo, no século XVIII. Mapas foram estratégicos na mediação e legitimação política da coroa portuguesa no Brasil, usados em negociações diplomáticas e para projetar uma ocupação territorial que nem sempre encontrava respaldo na ocupação concreta do território. Tanto assim que havia um investimento da coroa portuguesa em aperfeiçoar as técnicas de representação e formar quadros de profissionais capazes de produzir mapas, plantas de fortes, entre outros documentos dessa natureza. Porém, essa documentação cartográfica manuscrita pode ser diferenciada dos mapas impressos. A razão principal é que, via de regra, a documentação apresentada aqui não circulou como os impressos, ficando muitas vezes restritos às gavetas de gabinetes de autoridades nos dois lados do Atlântico. Foram selecionados 5 registros entre mapas manuscritos e plantas dentro do recorte temporal do início do século XVII até meados dos 800. Abrimos a sessão com a carta geográfica do engenheiro holandês Jos Koeken, página 289, que é, com certeza, uma das joias iconográficas reveladas neste livro. Criado em um momento em que a cartografia luso-americana era assunto político, de caráter restrito e controlado por Portugal, este documento holandês de 1624 é uma das melhores representações de Salvador conhecidas até hoje. De perspectiva zenital, comum em plantas da capital dessa época, o mapa destaca a posição dos holandeses e do dique por eles construído no perímetro urbano, bem como indica a localização de igrejas, mercados e fortes. A produção seguinte é de autoria do famoso José Antônio Caldas, página 292. Nascido em família modesta em Salvador, entrou para a carreira militar como soldado de infantaria em 1745. Depois, tornou-se aluno da Aula Militar da Bahia, espaço fundamental da cultura cartográfica no mundo português do século XVIII. Seu ótimo desempenho o credenciou ao cargo de lente da instituição e depois de professor. Tornou-se, com seu trabalho junto ao governo português, um dos engenheiros militares mais importantes do século XVIII no Brasil. Sua produção iconográfica é bastante rica, assinando relatórios, mapas, desenhos e plantas do Espírito Santo, São Tomé e Príncipe e, sem dúvida, da Bahia. De sua terra natal, Caldas produziu um prospecto frontal da cidade de 1770, além de projetos para um novo cais no bairro Comercial, na Cidade Baixa, e diversas plantas de construções de defesa da Bahia. É desse último conjunto que destacamos a planta da fortaleza de São Lourenço de Itaparica, construída no início do século XVIII. Nas palavras do autor da planta, tratava-se de uma estrutura militar irregular, distante cerca de 4 léguas da capital. Situada na ponta da ilha, a fortaleza defendia a entrada da barra do rio Paraguaçu e Jaguaripe. O outro mapa manuscrito apresentado nesta sessão não possui apenas a assinatura de José Antônio Caldas, mas também de Inácio Lopes, página 295, outro na Aula Militar da Bahia. É uma bela carta geográfica manuscrita, evidência do papel-chave da cartografia na administração e na delimitação das fronteiras internas do Brasil, ainda mais de províncias estratégicas como a Bahia. Seguindo para o século XIX, temos um mapa do Brasil, de autoria anônima, página 296. Nele percebemos a representação da Bahia e de seu interior de uma forma reduzida, mas que atendia ao citado sentido político da cartografia. Sua feitura visava ao reconhecimento internacional do desenho da nova nação em um contexto da independência. Outra carta da época do Império é a Planta do Arsenal de Guerra da Bahia, de 1851, página 297,
um documento cartográfico de terrenos próximos aos órfãos de São Joaquim, na Calçada. Seu autor, Carlos Augusto Weil, foi membro do Corpo de Engenheiros da província e elaborou, por volta de 1846, o mapa topográfico da cidade de São Salvador e seus subúrbios, registro iconográfico fundamental e bastante divulgado da capital baiana do século XIX. Daniel Rebouças. Jos Cuca, plano da cidade da Bahia no Brasil. Guache e bico de pena sobre papel, 1624. 41,5 por 54 centímetros. Esta carta geográfica faz parte do Atlas Hollandia e Iconografia Ageram at Castelorum in Hollandia, que contém uma série de 80 desenhos, a maior parte em cores, de castelos, fortificações e importantes batalhas da Guerra dos 80 Anos. Todos os desenhos desse conjunto encadernado são anteriores a 1630. Na segunda metade do século XVII, toda essa documentação estava em posse do escritor Adrian Beverland, 1650-1716, que em 1693 vendeu sua biblioteca a Charles Spencer, terceiro conde de Sunderland, 1675-1722. Produzido com um elevado apuro técnico, o Atlas permaneceu como parte de sua coleção de livros e manuscritos no Palácio de Blenheim, vendida em vários leilões entre 1881 e 1883. Este mapa, o único desenho do Atlas a representar uma cidade americana, é a mais completa representação cartográfica de Salvador no século XVII, revelando detalhes preciosos do seu traçado urbano, das fortificações, do então recém-construído dique dos holandeses e do seu sistema hidráulico. Revela pormenores da organização dos militares neerlandeses na capital colonial, apresentando personagens desconhecidos, a exemplo do engenheiro militar Jos Cuca, autor do mapa. No Arquivo Nacional, em Haia, há um depoimento de Cuca perante o Alto Conselho Militar das Províncias Unidas, assinado de punho, no qual ele confirma ser o autor do Plano da Cidade da Bahia. Declarou, em 21 de novembro de 1625, que tinha 38 anos, colocando a sua data de nascimento por volta de 1588, sendo natural de Bel, em Flandres. Sobre sua estadia em Salvador, afirmou o engenheiro que a cidade de Salvador foi fortificada com um reduto e também 2 ornaveques em cada uma das 2 portas, e nós não trabalhamos muito tempo, de manhã, das 6 horas até às 10 horas, devido ao calor diário. Pois lá os dias e as noites são do mesmo tamanho, e o Conselho Militar não soube algo além de permitir o trabalho até às 10 horas. Arquivo Nacional de Haia, coleção Alto Conselho Militar e Conselhos da Marinha, número de chamada 1.01.45, inventário 251, folhas 287 e 288. Cuca, após a reconquista da cidade de Salvador pela Armada Luso-Espanhola, serviu em Pernambuco e na África, retornando depois à Holanda, onde faleceu em data incerta, mas posterior a 1640. Pablo Magalhães. José Antônio Caldas, 1725-1782. Planta do Forte de São Lourenço, Ilha de Itaparica. Bico de pena e aquarela, 1752, 131 por 56 centímetros. A planta da Fortaleza de São Lourenço, na ilha de Itaparica, é obra de José Antônio Caldas, um conhecido engenheiro militar que atuou também como urbanista e, muitas vezes, como arquiteto. Caldas, que nasceu e morreu em Salvador, executou, por volta do meio do século XVIII, vários levantamentos em tinta e aquarela que incluíam plantas em torno das fortificações na província da Bahia. Existe um exemplar completo do levantamento feito por ele das fortificações da Bahia na Biblioteca Nacional de Portugal, com 13 aquarelas de formato semelhante, contendo 2 figuras,
uma vista transversal das fortificações e uma planta de suas instalações. O formato é geralmente semelhante e obedece ao mesmo padrão deste exemplar. Sabe-se da existência de pelo menos 2 coleções completas desses levantamentos, mas é provável que tenham existido outros exemplares, pois eram solicitados por diversas autoridades coloniais no Brasil e em Portugal. A presente aquarela, que mostra dimensões semelhantes à mesma imagem em Portugal, pertenceu à importante coleção constituída nos anos 1940 e 1950 pelo médico e intelectual carioca Clado Ribeiro de Lessa. Pablo Magalhães. José Antônio Caldas, 1725-1782. Inácio Lopes. Carta topográfica das Minas Novas de Araçuaí. Com a divisa das Minas Gerais com a região das Minas Novas, pertencendo à jurisdição da Capitania da Bahia e do rio Araçuaí. Bico de pena e aquarela, 1752. 131 por 56 centímetros. Feita pelos engenheiros José Antônio Caldas e seu aluno Inácio Lopes, da Academia Militar da cidade da Bahia, com autógrafo de Manuel Cardoso de Saldanha, esta carta topográfica oferece uma representação em grande escala da fronteira entre as capitanias da Bahia e das Minas Gerais. O rio Araçuaí foi conquistado em 1727 por uma empresa fundada pelo sertanista Pedro Leolino Maris e, nas décadas seguintes, a Bahia disputou com Minas Gerais o controle da região. O mapa pretende assegurar que a bacia do rio Jequitinhonha e seus ribeiros auríferos estavam dentro dos limites da Bahia, fato verificável pelo posicionamento mais à direita da Rosa dos Ventos e a representação em maior proporção dos elementos que indicam a ocupação espacial ordenada das povoações acessíveis pelos caminhos, das lavras identificadas pelos seus donos, dos registros de passagens e dos destacamentos militares indispensáveis para evitar os descaminhos e o contrabando de riquezas da região. Pablo Magalhães. Anônimo. Mapa do Brasil com suas principais províncias. Bico de pena e aquarela, década de 1820, 29 por 38 centímetros. O mapa foi produzido possivelmente entre 1823 e 1826. A província de Sergipe já aparece desligada da Bahia, o que ocorreu em 8 de julho de 1820. A margem esquerda do Rio São Francisco, então parte do território de Pernambuco, está colocada no território de Goiás, tendo sido transferida para Minas Gerais em 1824 e 3 anos depois para a Bahia, constituindo o atual Oeste Baiano. Escrito em língua holandesa, foi desenhado em um contexto em que o Brasil buscava o reconhecimento internacional da sua independência. Pablo Magalhães. Carlos Augusto Weil, planta do Arsenal de Guerra da Bahia. Bico de pena sobre esboço a lápis, 1851, 54 por 76 centímetros. A peça cartográfica discrimina em cores, presentes em legendas, o terreno do Arsenal de Guerra da Bahia e o terreno do traficante de escravizados Venceslau Miguel da Almeida, em roxo e amarelo, respectivamente. A Rua da Munganga, na planta, corresponde à atual Avenida Jequitaia, em Águas de Meninos. Sávio Queiroz Lima.